Poder sobre a dor. Uma simples febre que Jesus curou. Abra sua Bíblia. No Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, o médico. Uma simples febre que Jesus curou. Irmãos, essa é uma passagem curtíssima. É uma passagem que quando a gente lê, a gente não dá devida atenção. Mas tem uma profundidade nessa palavra que poucos se atêm aos detalhes. Que Jesus curou a febre da sogra de Pedro e ela levantou e começou a trabalhar. Muitos já devem ter ouvido falar, já leram. Mas eu quero trazer você para um contexto do sobrenatural. Eu quero trazer você para o contexto do além do que os nossos olhos podem ver. Eu quero que você mergulhe nesta história, porque são 2 versículos que passam em brancas nuvens e pessoas comuns que não querem, assim, um envolvimento mais íntimo, deixam passar o que há de mais profundo nessa palavra. E eu quero ler com você, bem jornalisticamente. Vamos lá, capítulo 4, são 2 versos. Abra sua Bíblia aí, já peço para que ela permaneça aberta. Versículos 38 e versículo 39. Jesus saiu da sinagoga, provavelmente era sábado. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão, Pedro. Tem um ponto aí, não é isso? Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Amém? Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Eu volto na concepção da história, porque o que tem de novo aqui? Em 2 versículos, Jesus foi na casa de uma pessoa, a pessoa estava com febre, Jesus curou. Vamos continuar a história. Calma, não é só isso. Tem uma coisa profunda aqui que você precisa mergulhar teologicamente comigo, porque se isso está na Bíblia, se isso foi registrado, não é algo tão simples. Jesus curou uma febre, pastor. Para que fazer tanta firula? É uma simples febre. Foi lá na casa do homem, a mulher estava lá com febre, curou, ela levantou e tudo está resolvido. Só que não. Nós vamos entender isso um pouquinho melhor. Nós vamos nos mergulhar um pouquinho nisso. Nós estamos na Galileia do século I, primeiro século. Lá na Galileia não existia a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica não tinha as prateleiras das farmácias, não estavam ali os melhores medicamentos, antibióticos. Nós estamos falando do século I. Você sabe quando que foi inventado o antibiótico? 19 séculos depois, não tinha remédio. Para você ter uma ideia, eu quero tratar com você, isso são dados, se você quiser, vá pesquisar. Na época de Jesus, a expectativa de vida de uma pessoa era entre 50 e 60 anos. Na verdade, era menos. Porque as crianças, olha que interessante isso, hein? A mortalidade infantil era muito acima de 50%. Então, crianças chegarem até 10 anos de idade era milagre. Por quê? Porque a questão da sanitária era uma coisa urgente. Não tinha antibiótico, não tinha antitérmico, não tinha... A cura só vinha... Irmãos, presta atenção no que eu estou falando. Cura
só vinha através de milagre mesmo, porque todo medicamento era à base de óleo, ervas medicinais. Então uma simples febre não era simples febre. Não era simples febre. Não era chegar no mercado e me dá aí um antibiótico tal. Vocês já ouviram falar de Alexander Fleming? Quem já ouviu, diga amém. Irmão, se você não ouviu, decore esse nome e agradeça ao Senhor pela vida desse homem. Ele inventou a penicilina, primeiro antibiótico. Ai, pastor, mas eu sou alérgico. Antibiótico. Aí você vai no médico e ele fala, você não pode tomar, como que é aquele mais comum? Amoxicilina. Então eu vou te dar azitromicina. Então tem uma variedade, porque esse homem aqui, no século 20, olha que interessante. Nós estamos falando da Galileia do século 1, mas nós estamos falando de antibiótico no século 20. 19 séculos depois. Então, meu irmão, ficar doente ali era certo que ia morrer. E ele chega na casa daquela mulher, ela estava com a febre alta. E quem está falando isso não é qualquer pessoa, é um médico. Lucas. Amém? Quem esteve aqui ontem no estudo? Irmão, pensa num dia. Fala aí, Otávio. Eu olhava para o Otávio e disse, Otávio, choramos. Foi uma coisa de mergulhar na palavra, de testemunho, de encontro de pessoas com a palavra tremendo. Então, meu irmão, eu não estou falando de uma febre que nem hoje. Vamos ali na Drogazil. Ah, não, eu prefiro a Droga Raia. Ah, eu prefiro o antibiótico da farmacêutica tal. Meu irmão, ficar doente naquela época, pela expectativa de vida, pessoas viviam viver até 50 anos já estava no lucro. Para passar disso, por isso que os anciões, os anciãos da época de Jesus, eles eram reverenciados. Eram assim, de uma obediência aos anciãos. Ô meu pai, tá difícil. Era uma reverência, porque chegar a essa idade significa passar por todas as dificuldades sanitárias, ausência de remédio, o corpo combatendo a enfermidade, era algo maravilhoso. Então nós temos aqui alguns detalhes. A expectativa de vida era baixa, muitas pessoas não conseguiam chegar a 60 anos. Mortalidade infantil, as crianças ao nascer passavam dos 10 anos, pouquíssimas crianças. A expectativa de vida e a mortalidade infantil. E nós estamos falando da invenção do antibiótico 19 séculos depois. Tem alguém da aula da biologia aqui, da saúde? Quem é que dá da saúde? Tem gente que dá aula da saúde. Olha lá, tá vendo? Farmacêutica, olha lá, tá vendo? Tem farmacêutica. Eu quero dizer por quê. Porque hoje, irmãos, pode parecer para nós uma simples febre. Uma simples febre, que hoje, por exemplo, a gente tem um irmão enfermo, nosso amado irmão Edson, que está com febre, não pôde vir ao culto. Hoje, com antibiótico, farmacêutica e tudo mais, nós ainda temos um corpo. Agora imagine na época de Jesus. Então você está vendo que não dá para ler o texto jornalisticamente? Quando Jesus chega na casa daquela mulher, o que a palavra vai dizer? Eles clamam a Jesus, olha, salva essa mulher, porque ela está com febre. E a febre era alta, significa que a infecção estava tomando o corpo daquela mulher. Ele chega na casa daquela mulher e a expectativa era morte. Ele chega na casa daquela mulher e a expectativa era, essa mulher já está condenada. Ela já estava condenada, mas o rei estava entrando na casa dela. Aquele que é acima da morte, acima da enfermidade, acima da expectativa de vida, estava entrando na casa dela. E aí a gente não entende que esses 2 versículos é coisa simples. É muito mais do que você pode imaginar. Jesus chega na casa de uma mulher que as pessoas estão pedindo pelo amor de Deus, porque só estava na mão dele. Eu quero dizer isso para você nessa manhã. Se você está na mesma condição das pessoas da casa de Pedro, só está nas mãos do Senhor, então você está fazendo a coisa certa, porque é Ele
que vai estender a mão, curar a febre e te colocar de pé novamente. Porque às vezes as pessoas podem não entender a intensidade da tua dor. Às vezes estão olhando para você dizendo, é uma febrezinha de nada, vai passar. É porque não é nele, é porque não é no outro. A dor que nós sentimos, Ele conhece. Jesus conhece. A ideia aqui, irmãos, é nós entendermos que Jesus repreendeu uma febre alta. E isso não é novidade. Ele cura. Mas ele curou, não foi simplesmente uma mulher que estava doente. Ele curou uma mulher que possivelmente já estava para morrer. Já havia um decreto, as pessoas já estavam na expectativa, medicina não tinha condição, não havia possibilidade da própria condição das ervas, das manipulações farmacológicas ou qualquer tipo de propriedade. Aliás, se você for estudar sobre a invenção da penicilina, olha como Deus é maravilhoso. Eu não sei se você sabe, mas aqueles tubos de ensaio, as lâminas de ensaio do biólogo Alexander Fleming, ele deixou lá tudo preparadinho e foi dar uma descansada, porque ele ficou muito tempo ali buscando saber como que era possível destruir as bactérias que invadiam o corpo humano. E ele largou aquilo lá, acho que chegou num nível de estresse, cansaço, ele largou aquilo. Aquilo embolorou, ficou tudo bolorado. E ele percebeu que o bolor que criou matava as bactérias. Olha isso. Deus também nos ensina que não é só trabalhar, vai descansar. Se você se dedicou e você é digno do seu trabalho, você é digno do teu descanso, Deus cuida da tua pesquisa, Deus cuida do seu trabalho, Deus cuida. Ai, que se eu vou trabalhar, não dá tempo nem de ir para o culto, eu só quero trabalhar, olha, eu não estou nem aí, eu vou mergulhar. De repente o Senhor fala, para, porque no teu descanso, Deus vai fazer algo sobrenatural com você. Aquele homem chegou e viu tudo embolorado. Quando ele ia jogar as lâminas fora, ele viu que o bolor, não estou falando errado não, né, Alexandra? Se qualquer coisa você me corrige aí, irmã. Estou falando de uma farmacêutica aqui, poxa. Ele percebeu que havia propriedades que aquele bolor liberava, que matava as bactérias. Olha isso, irmãos. Olha isso. Mas foi séculos depois, foi 19 séculos depois. Irmãos, você tem ideia? 1900 anos depois, o que é uma pessoa ficar doente hoje, uma pessoa ficar doente naquela época? Jesus entrou naquela casa e as pessoas, vamos lá, sua Bíblia está aberta, eu tenho certeza disso, porque eu pedi em nome de Jesus, amém? Está escrito assim, ó, lá no versículo, na parte B do versículo 38, a sogra de Pedro estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Quem sabe você está aqui nessa manhã igual essas pessoas, faz algo por mim, Jesus. É uma dor. Eu falo para as pessoas, aliás, eu nem falo mais, porque as pessoas não entendem. Faz algo por mim, Jesus. Quem sabe você entrou aqui falando isso? Faz algo por mim, Jesus. Eu não vou nem pedir para os irmãos orarem. De repente não é uma febre alta, mas é algo que está te consumindo. Por isso que o tema dessa ministração de hoje, poder sobre a dor, pode ser uma pequena dor para outra pessoa, mas Jesus conhece a dor que você está enfrentando e Ele tem poder sobre essa dor, em nome de Jesus. Entrega ao Senhor. Febre muito alta, Jesus repreendeu. A palavra diz que Jesus atendeu a solicitação daquele povo. O decreto de morte foi cancelado. Jesus toca naquela mulher, ela se levanta. Irmãos, dias de febre deixa a gente atordoado. De repente, o irmão Edson já não deve não estar com febre, mas a pessoa, mesmo quando passa a febre, o corpo ainda fica, né? Aquela nhaca no corpo. Você fica meio mal, né? A Bíblia diz que a cura dessa mulher foi tão sobrenatural que ela se levantou e ela já foi trabalhar. Outro detalhe que não pode sair. Primeiro, que a gente nem sabe muitas informações sobre a mulher de Pedro. Pedro era casado, irmãos.
E provavelmente, os historiadores e os teólogos dizem que a casa de Pedro era um posto que Jesus utilizava para se reabastecer. Então Jesus andava pela cidade, e ele tinha fome, ele tinha sede, ele ia até a casa de Pedro, ou a casa de alguns dos seus discípulos, e nestes postos, Jesus tomava água, Jesus se alimentava, Jesus descansava. Então quem estava ali era como o diácono que servia Jesus. Por isso que o termo que eu coloquei ali, diaconeu, aquela mulher se levantou e praticou diaconeu. O que é diaconeu? Ela serviu ao Senhor. Aquilo significava que havia um propósito. Jesus tinha pouco tempo para levar a boa obra. Aquela mulher que estava ali para servi-lo, aquela mulher que estava ali para facilitar todo esse processo, ela tinha que estar de pé. E o Senhor a curou. E assim que ela foi curada, ela se levantou e passou a servir a ele. Aquela mulher foi curada completamente. Completamente. Ontem nós choramos aqui, depois de um longo estudo. Longo não, foi curto. Passou muito rápido. Ontem nós estávamos aqui, irmãos. E nós ouvimos um testemunho de uma pessoa que diz assim: desde a minha infância, passei por isso, fui marcado, carrego marcas emocionais, marcas do meu corpo, me agrediram, abusaram dos meus sentimentos, me prenderam, me enclausuraram. Olha, foi assim uma vida desastrosa. Mas o que é curioso é que ela chega, essa pessoa, e fala assim: eu encontrei Jesus. E anos de sofrimento, no encontro, foi transformado. E você conversando com a pessoa, você poderia até dizer assim: essa pessoa jamais teria capacidade de amar alguém pelas maldades que essa pessoa enfrentou. Pelo contrário, volta lá, no lugar onde você foi humilhado, porque lá você vai praticar o diaconeu. Você vai servir lá. E as pessoas vão ver você e saberão da obra que eu fiz na sua vida. Hoje, irmãos, Jesus não está... Eu não estou levando em consideração a capacidade de Jesus de curar. Eu estou levando em consideração todo o contexto que levou Jesus a curar aquela mulher. Ela já não tinha condição, de acordo com a medicina, de acordo com as possibilidades biomédicas, todo o aparato ela não tinha. Jesus precisava chegar ali, irmãos, veja, ele vinha de uma sinagoga. Se ele estava na sinagoga, ele estava ensinando. E imagina Jesus, olha isso. Imagina Jesus, isso, eu não sei se em Mateus ou Marcos, a Bíblia diz que ele está caminhando e aí vem um leproso. Isso quando ele sai da sinagoga. Então ele está saindo da sinagoga, provavelmente indo até a casa de Pedro, cansado, porque ministrou, curou, ensinou, teve contato com as pessoas, e durante o trajeto, e ele ainda encontra um leproso. O leproso para ele fala: ei, Jesus, mestre, se o Senhor quiser, eu posso ser curado. Jesus falou: eu quero. E curou ele. Jesus precisava chegar no posto, lá na casa de Pedro, e chegando lá, ele precisava ser servido, porque Jesus precisava de se alimentar, de descansar. Jesus precisava se reabastecer, para ele continuar a obra. Então, outra ideia aqui, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Um servo que não está em serviço faz falta. Vou repetir. Um servo que não está em serviço faz falta. Se você não está em serviço, o Senhor quer te curar hoje para que você volte a servir. Um servo que não está a serviço faz falta. Aquela mulher, dentro dessa logística, ela tinha que estar junto com as outras diaconisas, as outras mulheres, porque não fala da mulher de Pedro, mas provavelmente ela estava lá. De repente, cunhada de Pedro estava lá, a família estava ali para servir Jesus. Meu irmão, sabe por que eu e você estamos aqui de pé?
porque Ele nos curou e nós estamos de pé, porque Ele nos trouxe de pé, nos colocou de pé, nos levantou. Se eu e você estamos servindo, é porque Ele nos encontrou que nem aquela mulher, prostrada, com febre, já não tinha nenhuma condição, ou médico, ou irmãos, ou de repente até desistiram de orar por mim, por você, mas Ele entra e fala: não, você ainda tem muito a fazer, eu levanto a tua mão e te ponho de pé, continue a servir. Se você entrou nesta manhã aqui dizendo: eu não estou tão machucado, tão ferido, está na hora de Jesus olhar para você nesta manhã e falar: não podemos parar a obra, levanta, a tua febre foi curada, a tua dor foi curada. Chega de desculpa. Não tinha médico que curasse, não tinha medicamento que desse conta, mas Jesus tocou aquela mulher e ela se colocou de pé. E ela não ficou atordoadinha, não. Ai, estou suando, estou com uma fraqueza. Jesus curou aquela mulher completamente. Eu creio que nessa manhã Jesus vai curar completamente a sua história, a tua vida. Jesus te curou, amém. Para quê? Para o serviço. Ele me curou para ser aquelas pessoas que estavam na casa de Pedro, para olhar para Jesus e falar: ele está doente, ela está enferma. Meu irmão, de repente, dentro da igreja, tem uns irmãos que querem fazer algo por você, mas não pode. Aliás, eu quero falar uma coisa do fundo do meu coração, tá? Eu até falei com um irmão agora na entrada. Nós, às vezes, queremos ser mais poderosos do que Jesus. Às vezes a gente começa a insistir na vida de algumas pessoas. Irmãos, Jesus, quando ele esteve na cidade dele, que ele chegou lá e as pessoas o rejeitaram. Jesus poderia ter feito muitos milagres na cidade onde ele nasceu, mas as pessoas não quiseram. Jesus insistiu? Jesus insistiu? Se não quer, eu vou buscar, porque existe uma multidão esperando. Às vezes a gente está insistindo com pessoas que não querem. Meu irmão, você não é Jesus. E mesmo que fosse, Jesus respeita aquilo que a pessoa quer. Se ela não quer, não é culpa sua. Estou falando isso com muita sinceridade no meu coração. Tem gente que acha que é Jesus. Ai, pastor, mais uma vez, olha, ele está aqui, ó, pisou em mim novamente, aquela coisa, eu ajudando, foi falso comigo, fez uma bagunça na minha casa. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos ter coerência quando a pessoa não quer. Rejeitou, sacode a poeira da tua sandália, do teu sapato e vai para outra cidade. Tem gente te esperando lá do outro lado. Só não fique parado. Não pare. Amém, igreja? Amém. Eu quero dizer uma coisa extremamente importante. Aquela mulher levantou e prestou serviços domésticos a Jesus e a seus discípulos. Ela levantou e foi fazer a coisa simples. Água, comida, foi servir. Nós vamos ter um curso aqui de capacitação que o tema é servos que querem servir como líder, obreiro, diácono e evangelista. O nome pode até parecer bonito, né? Por exemplo, alguém fala assim: Pastor Jonas, ministro de Deus. A palavra ministro significa servo. Aquele que ministra está servindo. Às vezes a gente coloca os nomes bonitinhos para, no final das contas, você ser um mordomo. Nossa, o apóstolo! Uau! Ele é um mordomo. Ele é um simples servo. Porque a excelência da glória é daquele que cura a febre. A excelência da glória é aquele que levantou a cada um de nós da nossa enfermidade e nos colocou de pé. Então esta capacitação, irmãos, eu vou dizer para vocês, vai ser um divisor de águas para essa igreja. Porque algumas pessoas têm me procurado, principalmente quem é assim, que está chegando agora na comunidade, estão na expectativa de serviço. Pastor, eu preciso prestar serviço. Pastor, algo dentro do meu coração tem gritado, eu não sei. Venha fazer esse curso. Venha, porque você vai ter um start. Você vai entender. E outra, quem já está no serviço vai precisar fazer.
Porque precisa entender se o seu serviço está sendo executado com excelência. Precisa entender se aquilo que você está fazendo é que nem aquela mulher, levantou, Jesus curou e foi servi-lo. É isso. Nós precisamos entender. Levantou e prestou serviço. Se Jesus está te curando nesta manhã, se Jesus está te levantando esta manhã, então a nossa parte é servi-lo. A sua e a minha parte é servi-lo. Hoje, o toque e a cura, Jesus tocou, ela foi curada. Isso é indiscutível. Era um dia de sábado, não podia. Duas coisas que Jesus quebra protocolo. Ele não poderia tocar aquela mulher porque ela estava enferma. Primeiro que ela era mulher e segundo que ela estava enferma. Então, para os judeus, enfermidade, febre e sendo mulher ainda principalmente, Jesus não poderia se aproximar. Jesus não poderia conversar. Mas Jesus, ele não está preocupado com a doutrina da tua igreja. Ele não está preocupado com os protocolos dentro da tua igreja, porque Ele tem plano para você. Os planos do Senhor são maiores do que os planos que você tem de si mesmo. O efeito foi instantâneo. Aquela mulher foi curada. Eu termino essa ministração pedindo para você abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. Salmo 147, verso 3. Só Ele, presta atenção, só Ele cura os de coração quebrantado. E depois que Ele cura, cuida das suas feridas. Ele cura e não abandona. Ele cura e não te abandona.